Olá, eu me chamo Graziele. E eu sou Yuri. Somos estudantes do curso de Bacharelado em Biologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e hoje vamos apresentar sobre o sistema cardiovascular em peixes, como uma forma avaliativa da disciplina de Fisiologia Humana e Comparada. E nessa aula de hoje, iremos abordar alguns assuntos como o sistema cardiovascular de peixes propriamente dito, a vantagem da circulação fechada, o fluxo contra a corrente e como ocorre a circulação em diferentes grupos de peixes. E também iremos abordar qual é a relação da respiração com a circulação sanguínea. Antes de falarmos do sistema circulatório em peixes, vamos falar do sistema circulatório de modo geral. Em termos mais simples, um sistema circulatório é uma série de tubos que são os vasos sanguíneos, cheios de líquidos que é o sangue, conectados a uma bomba que é o coração. A pressão gerada no coração propele o sangue continuamente pelo sistema. O sangue captura o oxigênio nos pulmões e os nutrientes no intestino e então entrega essa substância para as células corporais, enquanto simultaneamente remove os resíduos celulares e calor para serem excretados. Além disso, o sistema circulatório tem um papel muito importante na comunicação célula a célula e na defesa do corpo contra invasores. No corpo dos peixes há algo que também tem nos humanos, e são os vasos sanguíneos. Esses vasos vão ajudar o oxigênio a passar para o sangue. Uma outra coisa parecida também são com as brânquias e os pulmões, onde a água que o opérculo joga para fora tem menos oxigênio e mais dióxido de carbono do que aquele que entra. O que faz sentido, pois o oxigênio é fundamental para todos os seres vivos e sem ele nenhum animal conseguiria sobreviver em boas condições. Depois dessa introdução sobre o sistema circulatório, agora vamos focar na circulação dos peixes, que é bastante parecida com a dos outros vertebrados de circulação fechada. Sendo o grupo mais diverso entre os vertebrados, é notável a variedade morfológica cardíaca entre os peixes, dependente de fatores determinantes como o hábitat ou estilo de vida. Os peixes, eles são vertebrados aquáticos que possuem brânquias, um corpo sustentado por um esqueleto interno, cartilaginoso ou ósseo e cujos apêndices, quando presentes, possuem a forma de nadadeiras. Eles respiram primariamente pelas brânquias, locomovem-se por natação através das nadadeiras e geralmente têm o corpo recoberto por escamas. Eles são animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura do seu corpo varia conforme o ambiente, e eles possuem uma simetria lateral, com exceção dos linguados. Esses vertebrados, eles são extremamente adaptados ao meio aquático onde vivem, e sua grande diversidade ecológica se reflete na imensa variedade de formas, cores e diferentes tipos de locomoção. Existem 3 grupos principais de peixes atuais, cada qual vindo de um caminho evolutivo diferente. O grupo mais primitivo, ele inclui os peixes sem mandíbula, que são os peixes bruxa e lampreias. Outra classe são os condrites, que teve origem há mais de 440 milhões de anos e inclui as quimeras, os tubarões e as raias. Já o grupo dos peixes ósseos inclui a classe Sarcopterygidae, que é a mais primitiva, e neles estão os selacantos e os peixes pulmonados. E a classe Actinopterygidae, que é a mais recente e diversa, a qual pertence todos os peixes com raios nas nadadeiras. Agora vamos falar das vantagens do sistema circulatório fechado. O sistema circulatório fechado, eles oferecem grandes vantagens em relação aos sistemas abertos. Primeiro, o transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos é mais acelerado, bem como o transporte de resíduos metabólicos para fora das células. Segundo, o sangue ele pode ser direcionado para tecidos específicos dos organismos. Terceiro ponto é que os componentes celulares e moléculas de maiores dimensão que atuam no sistema vascular, eles são mantidos no interior dos sistemas com perdas reduzidas, como por exemplo, os glóbulos vermelhos e as moléculas que auxiliam na distribuição de hormônios e nutrientes. O sistema circulatório fechado, ele permite taxas metabólicas mais elevadas, com particular importância em animais de grandes dimensões. Diferente da circulação fechada, na circulação aberta, característica de grande parte dos artrópodes, moluscos não cefalópodes e tunicados, os vasos são seccionados ou inexistentes, e o sangue, também chamado de hemolinfa,
flui em baixa pressão entre os tecidos antes de retornar para o coração, se existente. Animais com sistema circulatório aberto geralmente possuem um coração central bem desenvolvido. O coração, ele bombeia o sangue para uma rede de artérias e as artérias podem levar aos capilares. Porém, na circulação aberta, o sangue deixa os pequenos vasos e flui por lacunas e seios também chamados de espaços celomáticos. As lacunas, elas são pequenos espaços entre as células de tecido e permitem que o sangue fique bem próximo das células. Elas funcionam como capilares, mas podem ser de forma irregular. Os seios, eles são espaços maiores e caracterizam canais de passagem para o sangue. Nos animais de circulação aberta, as lacunas e os seios, eles podem ser delimitados por algum tipo de membrana. Nos peixes, o sistema circulatório apresenta apenas um fluxo contínuo em sentido único, composto por um seio venoso, átrio, ventrículo e cone ou bulbo arterial. O seio venoso é uma estrutura que recebe o sangue venoso da circulação sistêmica, enquanto que o bulbo arterial é o componente cardíaco mais primitivo na evolução dos vertebrados, sendo uma câmara contrátil que regula o fluxo de sangue, e o átrio e o ventrículo as duas cavidades do coração. Do ventrículo sai uma artéria, que é chamada de artéria ventral. Ela se localiza na região da barriga. E essa artéria ela tem várias ramificações na altura das brânquias, que chamamos de capilares branquiais. Ela então dá origem à artéria dorsal, que passa na região dorsal do corpo. A artéria dorsal também apresenta ramificações, que geram as arteríolas, formando uma rede de capilares que se unem formando as vênulas. E por fim, passam para as veias, que chegam ao átrio do coração. Para entender como ocorre o mecanismo de circulação, observe na figura. O sangue que passa no coração dos peixes é o sangue venoso. Ele é rico em CO2 e pobre em O2. Isso porque, ao chegar no coração, o sangue acabou de sair de um ciclo. E para começar outro ciclo, esse sangue é bombeado para a artéria ventral, seguindo para os capilares branquiais, e então o sangue passa pelo processo de hematose. A hematose é um processo que faz o sangue venoso se tornar sangue arterial. Esse processo ocorre por meio da difusão, ou seja, o gás passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Sendo assim, o sangue venoso que está mais concentrado, ao chegar nas brânquias, libera o CO2 para o meio e recebe o O2, se tornando assim arterial, ou seja, rico em O2 e pobre em CO2. O oxigênio é transportado através do sangue para a artéria dorsal, percorrendo o corpo do peixe, distribuindo O2 e recebendo CO2 para os tecidos, voltando assim a ser um sangue venoso que, chegando ao coração, inicia novamente um novo ciclo. Existem ainda dois aspectos no sistema circulatório de peixes que podem caracterizar potenciais problemas. O primeiro é que o coração não está localizado entre a circulação do órgão de respiração e a circulação sistêmica. Então, quando o coração bombeia o sangue para a aorta ventral, deve haver pressão suficiente para passar pelos vasos das brânquias e pela vascularização sistêmica. O segundo ponto é que o miocárdio é oxigenado pelo sangue que passa pelo lúmen do coração, e esse sangue é relativamente desoxigenado, pois acabou de passar pelo circuito sistêmico. Agora vamos entender como funciona a circulação nos peixes pulmonares, também conhecidos como dipnóicos. São um grupo de peixes pertencente à classe Sarcopterygidae e conhecido por fazerem parte do grupo que tem a capacidade de respirar no ar. Nos pulmonados, a respiração se dá através de uma bexiga natatória, que funciona como um pulmão primitivo. Essa estrutura ela é altamente vascularizada e ligada à faringe. Ao encher a bolsa de ar, o oxigênio ele é passado para o sangue e o gás carbônico do sangue é passado para dentro da bolsa. O sangue ele é bombeado do ventrículo para a bexiga natatória, através das artérias pulmonares. O sangue oxigenado ele retorna para o átrio esquerdo através das veias pulmonares e é bombeado para o corpo. Bom, como vimos anteriormente, o sistema circulatório dos peixes é um sistema completo. A divisão parcial do ventrículo ela tende a manter as duas correntes sanguíneas separadas e o sangue oxigenado ele flui para os arcos branquiais modificados, dirigindo o sangue rico em O2 parte para a cabeça e parte para a circulação sistêmica. O sangue menos oxigenado, que vem do lado direito do coração, ele flui através dos arcos branquiais, passando para a aorta e em partes para os pulmões, como podemos ver na imagem abaixo.
Agora vamos entender como é que funciona o fluxo contra a corrente. O sistema respiratório ele é completamente ligado ao sistema circulatório, como a gente pôde ver no percurso da aula até aqui. Aí agora eu vou explicar para vocês como é que funciona esse fluxo contra a corrente. Para que ocorra a respiração, o opérculo, que é uma estrutura que recobre as brânquias, ele se fecha. A água ela entra pela boca e chega até as brânquias e vai sair pela lateral do opérculo, ou seja, acontece um fluxo constante da água naquele local. Esse fluxo de água ele é oposto à direção do fluxo de sangue, como foi explicado anteriormente no sistema circulatório. Quando o sangue venoso chega nas brânquias, acontece um acúmulo de CO2. Então, esse gás por difusão sai das brânquias e o O2 presente na água ele é transportado para o interior, tornando o sangue venoso em sangue arterial, que é um sangue rico em O2. O sangue arterial ele distribui O2 aos tecidos e passa pelo processo da respiração celular, voltando a ser um sangue rico em CO2, o que torna ele um sangue venoso outra vez, formando assim um ciclo, onde o sistema circulatório e o respiratório estão extremamente ligados. Um ponto importante sobre os peixes é que o tamanho e o desempenho do coração estão relacionados com quão fisicamente ativos os peixes são. Espécies relativamente nativas e lentas tendem a ter corações pequenos e débito cardíaco baixo, enquanto espécies ativas tendem a ter corações grandes e alto débito cardíaco. Um exemplo disso é com a truta, que durante o exercício, o consumo de oxigênio aumenta 8 vezes em relação ao consumo durante o descanso. E a alta demanda de oxigênio é suprida principalmente pelo aumento do volume sistólico, ou seja, o volume de sangue bombeado pelo coração, em um pouco mais de 3 vezes, e também pelo aumento do fluxo sanguíneo, que é o volume por unidade de tempo, em 2,24 vezes. E é importante observar que durante o seu descanso, a extração de oxigênio do sangue representa 32%, mas durante o exercício pode chegar até 85%. Em peixes pulmonados, foi necessário remodelar as estruturas cardíacas e vasculares para suprir as exigências metabólicas e hemostáticas, incluindo adaptações na arquitetura capilar, desvios vasculares e estruturas anatômicas que minimizem a mistura do sangue oxigenado e desoxigenado no coração. Neste grupo, o único átrio ele é dividido internamente por um septo interatrial, separando os átrios em uma câmara direita, pequena, e uma câmara esquerda, grande. O ventrículo ele também é dividido por um septo, mas apenas em parte. Agora, vamos mostrar alguns exemplos de peixes pulmonados. O primeiro exemplo que trouxemos para vocês é a piramboia. Ela é um peixe ósseo, ela é capaz de abandonar sua respiração branquial e respirar por meio de sua bexiga natatória em diferentes fases da sua vida. Essa característica ajuda tais peixes a sobreviver em situações extremas, inclusive fora da água. A espécie ela está distribuída pelas áreas fluviais do Amazonas e outras partes da América do Sul. Vive em águas rasas e preferencialmente paradas. Quando o verão chega, esse peixe constrói uma toca de barro para manter a umidade, deixando os buracos para permitir a respiração pulmonar. Outro exemplo que trouxemos para vocês é o peixe-pulmão. Ele é um peixe africano. Para respirar, ele precisa subir até a superfície. Eles apresentam nadareiras longas e filamentosas, como vocês podem ver na imagem. Esse peixe ele tem hábito noturno e durante o dia ele permanece escondido em meio à vegetação aquática. Durante a seca, eles cavam um buraco onde entram verticalmente para que a boca permaneça em contato com a atmosfera. Se o nível de água cair abaixo do seu buraco, eles começam a secretar um muco para manter a umidade em seu corpo. Outro exemplo que trouxemos foi o peixe pulmonado australiano. Ele é um peixe pulmonado e vive na Austrália. Ao contrário dos outros peixes pulmonados, ele tem apenas um pulmão. Por isso, ele não pode depender apenas da respiração aérea. Esse peixe ele vive em áreas profundas do rio, se escondendo durante o dia e se movendo lentamente pelo fundo lamacento à noite. Quando o nível de água cai devido à seca, esses peixes pulmonados eles permanecem no fundo, já que eles têm apenas um pulmão e também precisam realizar a respiração aquática através das brânquias. Em alguns peixes, como no salmão, atum e tubarão, assim como em alguns anfíbios e répteis, o miocárdio é formado por uma camada externa de células musculares compactas que circundam uma camada esponjosa.
Nesse caso, um sistema de vasos coronários fornece sangue oxigenado à camada muscular e a camada esponjosa pode conter ramificações dos vasos coronários ou Nessa imagem, ilustra o coração de diferentes grupos de peixes, exibindo arranjo entre as 4 câmeras. A figura A é um coração de um ciclostomato, que é a lampreia, em vista dorsal. Já a B é um coração de peixe ósseo em vista lateral. E a figura C é um coração de peixe cartilaginoso em vista lateral. Em anfíbios, o coração apresenta 3 cavidades, sendo 2 átrios, um direito e um esquerdo, e um ventrículo. Os 2 tipos de sangue, tanto pobre em oxigênio quanto rico em gás carbônico, passam para um único ventrículo, onde se misturam, mesmo que parcialmente. Do ventrículo, o sangue é bombeado para os tecidos do corpo, passando pela artéria aorta ou para os pulmões pela artéria pulmonar. O sistema circulatório dos anfíbios é duplo e incompleto, ou seja, duplo porque o sangue passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo de circulação, e incompleto porque o ventrículo é único e nele o sangue arterial e venoso se misturam. Já em répteis, o sistema circulatório é semelhante ao dos anfíbios. O coração dos répteis possui 3 cavidades, sendo 2 átrios e um ventrículo parcialmente dividido. Quando chega nos átrios, o sangue venoso e arterial vão para o ventrículo, onde são parcialmente misturados. O sangue venoso é bombeado no ventrículo, indo para os pulmões para serem oxigenados, através da artéria pulmonar. O sangue arterial é bombeado para os tecidos do corpo através de 2 troncos aórticos, que depois se unem em uma artéria aorta. E em répteis crocodilianos, ao contrário dos outros répteis, apresentam 2 ventrículos, e mesmo assim há mistura de sangue arterial e venoso no coração, só que em menor quantidade em relação aos outros répteis. Bom, fazendo um resumão da aula, de tudo que vimos, desde o início da aula até aqui, a gente pôde observar que o sistema circulatório de peixes ele é simples, completo e um sistema fechado. Bom, ocorreu adaptações no sistema circulatório de peixes, como por exemplo os peixes pulmonares. Além disso, outro ponto é que o tamanho do coração e o débito cardíaco dos peixes eles variam de acordo com seu desempenho e tamanho. A gente pôde observar também que a circulação fechada ela tem vários benefícios para o transporte de oxigênio e nutrientes, e o sangue pode ser direcionado para tecidos específicos dos organismos, o que facilita para possuir taxas metabólicas elevadas. Happiness is a cigar called heaven, a mild cigar. Happiness is a cigar called heaven. Happiness is a cigar called heaven, a mild cigar. Changed my life.